O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. Uma turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do O PEC João Pinto tinha mais a mão. Vitória no Estádio da Luz. 2-1, golos de Uribe e Taremi. Vitória saborosíssima. Vamos agora fazer o rescaldo. Hoje já deu para acompanhar muita coisa, não é? Porque acabei de chegar aqui das posições de Braga, nunca tinha ido, já estou cá quase há 20 anos, mas pronto, demorou bastante que as minhas filhotas estiveram lá a marcar mesmo presença, lá nos grupos delas, e portanto já temos aí um grande rescaldo, de certeza que já temos muita treta para falar. Vocês foram recolhendo essa informação, mas vamos começar pelo início e demonstrar que afinal a equipa escolhida pelo Lamas, onde acertei mais gajos, era ideal para o jogo. Confirma-se? Podemos começar por aí. Acho que não vale a pena estar a explicar porque é que ao fim de quase 20 anos decidiste ir às posições. Exato. Espero que não tenha sido para agradecer. Espero que não tenha sido para agradecer a vitória do Porto, porque não foi graças a Deus, não é? Só se considerares o Conceição Deus, já. Sim. Por que não? E uma coisa que me deixou mais descansado foi que o Prata falhou redondamente a equipa e logo aí, pronto, né, que ele até eu devia ter recuperado o nosso episódio da última semana, que ele até mandou aqui uma procurada para nós, não é? Ali a picar-nos. Vocês pensam que nós que até temos o Dr. Milagres, não era? Ou algo assim do género, que nós recuperamos os jogadores todos, basicamente. Nós só falhaste o João Mário e o Zaidu foi a opção, não é? Mas mesmo assim estavam todos no banco, embora o João Mário seja uma má... O Evanilson ficamos na dúvida, não é? E mesmo assim estava no banco, não é? Agora o João Mário, lá está também. Entrou o Martínez, não é? Podia ter entrado o Evanilson nessa altura. Sim, mas numa altura diferente. Não sei se tivesse se não ia ser uma opção, Evanilson. Um 0. E ali a bola deram depois muitas jogadas para o Martínez ganhar de cabeça e tal, melhor jogo de cabeça. Já não era tanto segurar a bola no pé, era mais lá em cima. E agora o Martínez no fim estava a passar um bocado com ele, mas pronto. E o Wendel, pronto, foi a opção, não é? Porque o Zaidu em princípio estaria bem para jogar. E uma boa opção, não entrando já no jogo, mas uma boa opção na primeira parte. Uma boa opção que é o Wendel? Sim, de acordo com o jogo, não é? Sim, a priori. Sim. A priori é difícil. Sim, de quem é que tu vais falar mal? De quem é que tu vais falar mal hoje? De quem é que tu vais falar mal? Posso falar mal do Wendel? Do Wendel? Não fez uma boa primeira parte, fez ligas arrancadas. Quer dizer, hoje vai ser muito esforço. Sim, mas andou ali um bocadinho aos papéis, mas no gol deles. Mas para te introduzir a ti, tinha aqui o teu WhatsApp, que eu até ia recuperar para te falares um bocadinho do 11. Pronto, já percebemos que a grande surpresa foi Manafá, no sentido de João Mário não ter recuperado e Manafá ser a opção e não PP para trás, porque PP seria a outra opção e se calhar meter tipo um Eustáquio e o Otávio mais na direita, algo desse género, não jogar só com o Taremi na frente, ou o Martínez logo no início, ou mesmo o Evanilson, portanto também mal. Portanto, haveria essa opção. Portanto, assim, de surpresa, digamos que foi mais Manafá do que as outras situações. E eu a recuperar então aqui o teu tweet não, aqui a tua WhatsAppada logo no início do jogo. Só estou a ir ao sítio errado. Mas basicamente tu disseste que não querias ver mais o jogo. Que depois daquele arranque não tem nada a ver com o 11, sim. Mas com o 11 não sei se ias acrescentar alguma coisa, mas já era para dizer, já ia ler mesmo que tu não, eu até digo, não temos nada a falar mal. Eu até te vou dizer eu até posso confidenciar isto, porque quer dizer, eu não temos ninguém para falar mal, mas eu até bem perto do final da primeira parte eu estava a dizer que o Uribe ia sair e ele acabou por ser o MVP do encontro, que não vai ser o meu, mas acabou por ser o MVP da partida. E eu até acabei a primeira parte, o Uribe já tinha amarelo, não é? Era amarelo. O Uribe vai ter que sair. Tinha enterrado naquele passo para trás. Para o Marcano, que os gajos quase faziam o 2-0. Já tinha amarelo. O Uribe já vai.
ok, olha, já vai. E a minha dúvida era, será que já vai meter o Evan Nilsson? E o PP recuou mais um bocadinho, ou estava mais junto do Gruitch, o PP já estava ali a fazer altos filmes. E depois acaba por marcar o golo e é o melhor jogador em campo para a Liga. Né? Muito bom. Mas pronto, Prata, e mais uma vez, diz. Não, ia dizer-te com 10 minutos de jogo, se não tivesse de fazer o podcast, desligava já, dizias tu. Valeu a pena ver o resto do jogo ou ias ficar muito arrependido? Sim, é daquelas coisas que se escreve, mas que... Mas tu escreveste após o gol. Após o gol. Não, acho que não. Não, foi após o... Foi o lance. Não, mas eu sofri o gol, eu vi o gol sofrer no momento em que recebi a mensagem. Aí um bocadinho de delay. É isso. E por isso é que eu, pronto, duas coisas. A tesourada e logo a seguir um gol que bate nas costas do gajo, pronto, vale a pena ver mais. Foi isso que eu pensei. Não, nesse caso foi só a tesourada. Porque, enfim, é uma coisa tão clara que dá vontade de... Enfim, é o que é. É o escândalo que fica para quem o pratica. Mas a questão aí, pá, é que claramente eu podia até não correu mal de todo, porque arranjei um stream que funcionou às mil maravilhas, pá. Tinha a dificuldade é que estava a ver as coisas para aí passado 5 minutos de ti, portanto era perfeitamente possível. Mas funcionou às mil maravilhas, mas encrencou no início da compensação da segunda parte. Portanto, eu depois, quando consegui desencrencar, já estava a ver no telemóvel se o jogo já tinha acabado e já tinha acabado. Portanto, acabei por não ver a compensação. Portanto, deixo já que maravilha, deixo já essa pronto, exato. Depois eu vou querer que vocês me contem mais ou menos como é que correu isso. Os primeiros minutos esteve bem, e teve ali de facto encrancado ali na lateral esquerda do Porto, atacante. Eu aí também estive bem, aí também estive bem, porque o Galeno leva a bola para a bandeirola, para aí aos 92, não é? E é muito cedo ainda, pá, ainda falta muito tempo. Mas o que é certo é que ainda ganha o canto, não é? Certo. Agora todas essas imagens a correr nas redes sociais, como o António Silva a insultá-lo, ao Galeno. Mas também compreendo, porque o Galeno quando se ri é um sorriso muito branco e dá a sensação de que ela está a gozar, não é? E então compreendo que chama filho da porra, falamos lá fora, tipo, o António Silva, apesar de ser muito novo, parece aqueles jogadores de distrital, lá fora falar, ou quando lá fores, é aquelas coisas. E ainda aguentamos ali muito tempo, gastámos ali muito tempo, conseguimos livrar, mas não livrou aquele último lance. É que o Pepe, eu nem sei o que é que o Pepe queria fazer, porque ele bastava nem tocar na bola. Certo. Não sei se ele tentou atrasar a bola para o Diogo Costa, e então aí já não consegui ver sentado, e eu pronto, vamos nos lixar agora aqui no... Eu tinha ainda por cima, tinha o Diogo ao meu lado a dizer, vai ficar 3-1. E eu, porquê que estás a dizer isto? Porque foi assim o ano passado, foi canto, e depois agora contra-ataque. E eu não estava ali para ouvir aqueles prognósticos, pá, mas foi só, acho que foi só mesmo esse último lance, em que eles estavam a despejar, a bola a sobrar ali para a entrada da área, mas também dos 6 minutos, pareceu também exagerado, porque foi a assistência ao João Mário, e nem houve lances de VAR, como na primeira parte, acho eu. Devia ter havido, mas não houve. Sim, não, mas tem as mãos são rápidas. Não, essas tens no sentido de eu ter dito que foi a ouvir. Mas pronto, também foi, o Prata também não perdeu muito, perdeu, assim, em termos de frição, né, de suspense, foi mesmo aquele último minuto em que houve aquele canto e muitos ali ressaltos, nunca conseguimos aliviar bem a bola, foi só mesmo esses últimos minutos, também não é tanto por aí. Sei isso. Prata, queres voltar a pegar na batuta? Pegando, exato, voltando ao que o Lama estava a tentar lançar, pondo ordem nas nossas ideias que vão normalmente vão saindo assim um bocado desorganizadas nestes jogos. A questão do 11, eu apesar de vos estar a tentar
Eu estava um bocado conflituoso no final do episódio anterior. Se calhar já era da hora, mas estava a tentar. Mas no fundo o que eu queria dizer com isso não era que dizer que não tem mais talento que eu para adivinhar estas merdas, não, era dizer que nesta altura opa, enfim, é muito difícil adivinhar, não é? Por causa, só percebemos lá quem é que vai recuperar, quem é que não vai, mesmo agora, agora temos castigados, não é? Para o próximo jogo, não é? O Taremi chegou a ver amarelo quando foi substituído. Sim. Não, chegou? Eu não Acho reparei. que, opa, eu ouvi lá o gajo a dizer isso, acho eu. Mas confirma se Eu acho que faz não toda a chateado, diferença. Eu não reparei. Portanto, Então, eu diria se que assim for, são já dois, não é? Que não, porque o Gurito também estávamos viu. bem com 5. Exatamente. E, portanto, e depois também não sabemos o Evan Nilsson, que não jogou, não sabemos o João Mário, não é? Levou. Não sabemos o João Mário, portanto também vai ser mais um exercício quase inútil para a próxima semana. Mas há aí duas coisas importantes relativamente ao que o Lamas lançou. A questão do Manafá, a questão tem a ver com os dois laterais, mas um tem mais repercussões, que é a questão do Wendel e do Manafá. A questão do Wendel é uma questão de opção, não é? Eu não concordo, acho que neste estado de coisas sempre Zaidu, sempre, porque reconhecendo que o Wendel não fez um mau jogo, mas acho que sim, sempre Zaidu. Mas percebo a ideia, porquê? Porque o Benfica acaba por não jogar, porque ele adivinhou que o Benfica não ia jogar com o Neres, não é? Não ia jogar com um extremo e adivinhou que provavelmente o Rafa não ia cair muito por ali e não caiu. Portanto, desse ponto de vista, não era preciso um gajo muito veloz. Só foi preciso numa jogada e nessa o Wendel ficou nas covas. Porque não encaixou, não sei muito bem como é que é ali e isso vou ter que pedir ajuda, porque eu apesar de ter encontrado um stream que funcionou sempre, opa, não consegui ver em condições, um bocado pixelizado e tal, porque depois resolvi meter aquilo na televisão. Mas eu iria já dar uma dica então da transmissão em direto que eu achei delicioso, logo no início do jogo, que o Heller Conduto estava a dizer que estava um barulho ensurdecedor, não é? Como se costuma dizer, não está um ambiente brutal, etc., que nem conseguia ouvir o colega que estava ao lado. João Querido, é o João Querido Manha? Não é João Querido Manha, mas acho que era João Querido, o comentador. Também tenho que confirmar. Mas aí nem conseguia ouvir, estava um ambiente e não sei o quê. Resultado, os microfones estavam avariados. E pronto, fica aí a piada. Que depois ele, com 5 minutos do jogo, já afinal, estamos com os microfones avariados. Correu muito bem a tarde para as benfiquistas. Mas a questão do Wendel, eu acho que explico assim, pela forma do Benfica usar os alas para, julgava eu, o Wendel para tentar jogar um bocadinho mais dentro e o Galeno pegar no bar. No entanto, no golo deles não é isso que acontece. Não sei se foi uma desatenção do Galeno, se foi o Wendel que se deixou atrair é o Rafa que cai ali que roda sobre o Wendel para passar para o bar, não sei muito bem, teria que rever e não revi com muita atenção, mas houve ali alguma coisa não funcionou entre o Wendel e o Galeno no controle do bar, que era claramente o jogador a seguir naquela zona, não é? Não é o João Mário, não é o Rafa, é o bar. Portanto, e o Porto normalmente costuma ter isso, o Conceição costuma ter essas lições muito bem estudadas. Achei estranho essa jogada sermos apanhados daquela maneira. Mas pronto, o Wendel mais por aí e provavelmente também pelo Zaidu não poder fazer os 90 minutos. Eu quero acreditar que será isso. Do outro lado já é diferente. Do outro lado é claramente uma assunção de que era preciso PP à frente. Não é? Temos um jogador que, apesar de jogou o último jogo, mas não tem aquele ritmo. E uma coisa é jogar com já não lembro com quem jogamos na semana passada em casa. Impressionante. Portimonense?
com o Portimonense em casa e logo a seguir jogar a titular na Luz, um jogador que quase não jogou este ano. Ele preferiu correr esse risco a ter de desperdiçar, agora estou a pôr entre aspas, porque não vou entrar outra vez naquela conversa com o Pires, de que desperdiçar o PP a defesa de direito. Eu acho que para estes jogos foi importante, e depois mais à frente, não quero estar a estragar a surpresa, mas o PP vai ser importante depois nos destaques individuais, pelo menos para mim. Mas eu acho que foi mais importante essa questão da surpresa do Manafá, foi a questão de pôr o PP na frente, e essa é a grande alteração para... Eu estava na dúvida se seria possível isso não estando o João Mário. Aliás, eu se tivesse que apostar, sabendo que eu sou muito fraco nisto, apostaria, não estando João Mário, que o PP seria lateral direito, e não foi, e foi uma opção muito boa da Conceição. Sim, não, e estatisticamente, só de cabeça, não é? Tem um movimento de controle double dentro da área, a FIFA 98, esta era só para a brincadeira, mas depois tens o lance, é ele que inicia o lance do golo, é ele que marca o golo anulado, um dos anulados, porque é ele que ressalta e finaliza bem, e, portanto teve em jogo. Mesmo defensivamente não sofreu. Tem lá um lance ali uma falta, sim, uma falta não assinalada, que era falta clara sobre o Grimaldo, que era muito em cima da área, e isso seria um erro, mas teve sorte, tal como teve também, sorte. Na segunda parte me dá a calca dela e estava ali, será que ele tocou na bola? Eu estava tão passado, mas não. Esse lance até na segunda parte é até um bom paralelo para o que aconteceu logo aos 4 minutos, porque nesse lance o Manafá viu amarelo justamente, mas toca na bola, passa-lhe por cima, não é? Depois de tocar a bola, passando-lhe por cima, tocar no de cabeça até diria que não tinha tocado na bola, mas estás a dizer que tocou, é porque tocou, não sei. Mas ainda na primeira parte. Pode ser os pixels. Pode ser os pixels. Não, mas também. Mas eu. Só para terminar a questão eu estava aqui, a questão do 11. Eu estava aqui com uma das razões para usar o Galeno e o PP era fazer com que eles se juntassem, um deles se juntasse ao Taremi por dentro, e sobretudo o Galeno aproveitou muito bem aquilo que eu falei no final do episódio passado, que é aquele eixo de Cocó na defesa do Benfica, que é o António Silva e o Bá. E eu acho que o Galeno aproveitou muito bem isso. O golo foi anulado porque foi anulado, porque podemos falar mais à frente disso, mas vamos repetir-nos, não é? Estes foras de jogo de sovaco é o que eles quiserem, não é? Posso dar a ideia que tinha sem as linhas. Eu tive uma ideia sobre esse lance, mas pronto. Mas olha, a ideia do Alan Sanduto é que estava em linha, por exemplo. A mim também me parece estar ligeiramente. Mas a ideia de eu posso dizer já que também me pareceu que estava ligeiramente, mas eu não acredito nestes foras de jogo de sovaco. Não. É o que eles quiserem isto aqui. Já dissemos isto aqui várias vezes, e até em ocasiões em que o Porto foi beneficiado por estes foras de jogo. Não acredito nisto, não percebo como é que alguém poderá acreditar nisto. Mas isto só para dar um exemplo de uma altura de um movimento em que o Galeno, um movimento muito simples que tirou o António Silva do lance, e mesmo na segunda parte o que origina o segundo golo, o Galeno ataca ali o António Silva e ganha-lhe de cabeça com uma facilidade enorme. Portanto, obviamente estava ali o ouro, acho que até podíamos ter aproveitado ainda mais, mas acho que o Conceição armou bem a equipa para também aproveitar essas dificuldades na defesa do Benfica. Vamos tentar voltar então à cronologia do jogo, Pis. Já falámos de algumas coisas, obviamente. Temos então essa entrada com um lance que nos pareceu, não é? Nós já comentamos entre nós incrivelmente como é que não é penalti, porque nestas horas que eu tive na posição, ainda por cima, a posição aquilo é à volta de Braga. Então, nunca tinha ido, estacionar está quieto, deixei a quilómetros, tive que estacionar e primeiro foram a minha esposa com as filhas e depois não consegui me encontrar com a minha esposa durante a procissão, porque aquilo estava tudo cortado. Ela é que não quis estar contigo?
Ou isso também. Mas olha, deu para estar no telemóvel até a bateria se esgotar. E então nessa bateria, era por aí que me voltou outra vez a história da precisão, o Pedro Henrique estava a dizer que o primeiro lance, esse lance do Taremi, é limpinho, porque o António Silva toca na bola. E portanto voltamos ao costume. Volto a tocar na bola e virar qualquer gajo. É o que parece, é que é uma tesourada por trás, em que levas ali uma sanduichada completa. Como é que é possível dizer-se que não é nada? E vais ter opiniões divididas que vão legitimar a ideia de que nós não fomos prejudicados. Não, Nesse lance que nós vamos mais reclamar. Este lance mudou. Não. Eu acho que isto é inacreditável. Eu ainda estava a pensar nisso, que até um árbitro precisa ter sorte. Nós falamos muito dos pés frios nos Diogos Leites e David Carmos e tudo, quando enterram, ou não dão golo, ou então a equipa ganha e vão passando ali pelos pingos da chuva. Esta arbitragem ia ser desastrosa, mas desastrosa se tivéssemos perdido o jogo. Ou até empatado. Estava a processo, não? Ia ser desastroso. Era para armarmos aqui o cão. Neste momento estamos aqui todos. Não se trata de ficar eufórico, trata-se eu fico mais contente por eles pela azia deles, não é? Por toda aquela euforia que era o inferno e bilhetes a não sei quanto e iam ser campeões e assim afrouxaram assim. E nem nos preocupamos com a arbitragem. Se vamos olhar com rigor, com pormenores para a arbitragem, é escandaloso. Na minha opinião. Eu vou estar sempre a referir isto. Para mim, na minha opinião, é escandaloso. Se ainda há pouco tempo o Uribe domina uma bola contra o Gil e depois calca o gajo do Gil Vicente e é penalti, como é que aqui o jogo decide o título? Praticamente, não é? Como é que não vou fazer contas para o título, calma, mais à frente. Como é que o gajo lança-se em tesourada? Eu no início até fico com dúvidas, porque eu de facto vejo que ele toca na bola, mas fico com dúvidas se a perna que fica para trás, a perna esquerda do António Silva, não toca primeiro, até na perna até fica para trás do Taremi. Mas depois vê-se que é uma fração de segundo, que também o lance é rapidíssimo, não é? Em que ele com a perna direita toca na bola e logo a seguir com a perna de trás barre ali o Taremi. O gajo a entrar assim já sabia que ia tocar no Taremi. É inacreditável. É que aquilo não interessa se toca primeiro, ele barra por completo o Taremi. Aqui eu acho que tem sido uma perseguição. Eu acho que nem é por ser o Taremi, mas tem sido uma perseguição ao homem, que é uma coisa inacreditável. E este lance, na minha opinião, vai passar aqui incólume. Ninguém vai mencionar isto. Porquê? Porque agora, pelo que eu estou aqui a ler, pronto, também já passaram umas horas do jogo e pelas análises a ser feito, eles só vão dar um penalti a favor do Porto não assinalado. E decidiram o do Zaidu. Porque eles podiam escolher o do Zaidu, podiam escolher este, podiam escolher os dois. Se eles diziam que eram os dois, Deus me livre, não é? Isto é um escândalo. Posso juntar um outro? É o da mão, não é? Ou não? Certo, só eu é que vi. Que ele toca duas vezes com a mão. Toca a tal que era a ver, mas depois toca vez com a mão mesmo. Mas do Otávio, não é? Estás a falar do Otávio? Certo. Mas a segunda... Sim. Quando o Otávio depois tenta picar a bola. Pois, é isso. Não, a segunda é que ele toca na bola e fica ali jogava, porque ele toca na bola daquela maneira. Exato, porque a segunda até fica ali na dúvida se estão ali ali no sovaco, na axila, naquela zona, e parece estar mais ou menos junto. Mas ainda tens esse. Mas o pior, e seguindo também aqui a cronologia dos factos, é como é que no lance em que Taremi e Vlaco Dimos estão os dois a ir ao encontro um do outro. Não é um que esteja a saltar na vertical e o outro vai lá fazer uma placagem, ou vai roá-lo, ou vai contra ele, ou já. Não, estão os dois a ir na direção da bola, estão a ir os dois um contra o outro. Há um choque. A única justificação para ser falta era se o Vlaco Dimos tivesse a bola presa. E ter a bola presa é a bola entre as mãos, ou a bola, imagina, a bola está no chão e ele basta estar com uma mão por cima da bola. E estando a bola parada, ok, ele está, já ninguém lhe pode tocar, já ninguém pode tirar a bola da mão, já ninguém pode fazer nada. Como é que
o próprio árbitro justifica a marcação da falta, porque isso é perceptível nas imagens, a dizer que só marcou falta porque o guarda-redes já tinha a bola nas mãos. Vais ver as imagens e isso é falso. Opa, que eu até acredito que ele pensava que ele tinha a bola nas mãos, estava controlado, estava agarrado, até poder pensar isso. Mas como é que num lance destes, o VAR, depois não pode intervir porque ele apita antes do golo, e isso eu não tinha reparado nas imagens, não é? Mas como é que um árbitro destes, como é que um árbitro destes apita um lance disto sem ver como é que a jogada vai terminar? Porque depois a própria justificação que ele dá para a marcação da falta é errada. É errada. Nós aqui nem podemos falar de um golo anulado porque ele apita antes. Mas se ele não apitasse, era um golo limpinho. Um golo limpinho. Era trocar as mãos. E veja a questão dos centímetros. Opa, eu não vou estar aqui a falar dos 6 centímetros, porque eu só vou falar dos 6 centímetros aqui este ano, e já se viu aqui nas redes, depois vão falar dos 2 centímetros do Darwin no ano passado. Podemos ver onde é que param o frame, ou onde é que deixam de parar o frame. Opa, de 6 centímetros, opa, peguem numa régua, opa, e vejam quanto é que são 6 centímetros, meu. Aquilo é, daqui a pouco estamos a ver o tecido da camisola, meu. É o galão ter os ombros largos. É ridículo. É ridículo em margens destas, não se contrariar a posição ou a decisão inicial do árbitro, neste caso do Gislin. Se o gajo tivesse marcado fora de jogo, opá, pronto, olha, isto até bem comprovar o acerto dele. Agora, 6 centímetros. 6 centímetros, quando tu não pares, quando tu sabes que um frame para a frente, um frame para trás, podemos estar aqui a falar para ir a 15 centímetros. E vais contra a decisão do árbitro. Opa, para mim não faz sentido. E não faz sentido aqui, nem não faz sentido noutros lances. Também não quero por aí. Portanto, tu resumindo isto tudo, vê só o intervalo, o que é que ele estava a dizer lá, mas vê só o intervalo das decisões. Todas as decisões duvidosas penderam todas para um lado. Começas a segunda parte, as decisões duvidosas continuaram a pender todas para o mesmo lado. Isto foi vergonhoso, meu, esta arbitragem. E mais uma vez, o Artur Soares Dias vai sair daqui com até mais uma grande arbitragem, não sei o que mais, porque nós não vamos levantar muito cabelo, não é? Ganhamos, estamos satisfeitos, ok, olha, ganhamos, está tranquilo. Aos árbitros também convém, não convém, ou à comunicação social, não convém também dizer que o Porto foi altamente prejudicado neste clássico. Quanto muito podia ser que eu já nem sei se nós temos alguém do nosso lado na comunicação social. Que nós até podemos dizer que o jogo é do Norte e tudo. Eu neste momento já nem sei. Sou-te sincero. Nós temos um jornal que nesta semana houve um jogo do Campeonato Nacional em atraso. Gil Vicente Sporting. E a capa do jogo do dia a seguir, do jornal A Bola, foi uma entrevista do Jonas. Uma capa toda a vermelho. Opa! Tu vês como é que a comunicação social está atualmente. Está totalmente controlada. Esquece, totalmente controlada. Eu partilhei-vos convosco um tweet até muito engraçado, um comentário do benfiquista qualquer, a dizer que as redes sociais do Benfica, quer dizer, nas últimas 19 horas e antes de um clássico, nós temos... Não foi nas últimas 19 horas, foi tipo nas últimas 24 horas, antes de um clássico, na situação em que nós estamos, tipo Liga dos Campeões, 10 pontos de avanço, não sei o quê, tivemos um tweet, ele a dizer, o Porto teve 19 tweets. E eu, realmente isto não interessa para o Benfica apostar nas redes sociais deles próprios. Eles têm a comunicação social. E chegam aos adeptos, onde estão os adeptos deles, não é? Estão aí espalhados, são os velhotes, espalhados pelo interior do país, norte e tal, que não têm redes sociais. E ainda vão ler o café ao café lá da aldeia, ao caralho. Portanto, eles estão a controlar isto tudo, para já, não é? Agora, quem vai ver estes como já se vê agora também nos twitters desta vida, todos esses lances, esses vídeos, a sério, eu só estou aqui até bastante calmo e muito satisfeito porque ganhamos. Senão era vergonhoso esta arbitragem para mim. Era vergonhoso, na minha opinião, vou dizer assim, na minha opinião. Foi tudo a pender só para um lado. Tudo só a pender para um lado. Eu não com isto, eu não sei lá, mas não sei se querias que eu comentasse a arbitragem ou se querias que eu comentasse a primeira parte. Mas a primeira parte, os lances capitais, temos outra oportunidade. Posso só dar um último lance de arbitragem? Eu só queria comentar 2 do PIS e passo da bola. Ia só dizer que aquele lance que estavas a dizer do Vlaco Dimos é imaginarmos que estamos a falar de um central a cortar de cabeça.
Ou seja, vai o central do gajo, corta de cabeça e depois sobrou para o Manafá. E ele tocou com as mãos. Se tivesse tocado com a cabeça. Às vezes marcam falta, outras vezes não marcam. Se tivesse tocado com a cabeça primeiro, antes do embate. Se o defesa toca com a cabeça e depois o outro a bola roa, percebes? Ou ao mesmo tempo, ainda estou naquela. Ali não, ele nem sequer tinha a bola nas mãos. Pronto, ou seja, ainda não tinha tocado de cabeça. Pronto. O outro pormenor é da conferência dos jornais, que lá está, hoje o da bola. Jogo do título. Não, foi o jogo do não título, porque só era jogo do título se eles ganhassem. De resto está mais ou menos entregue, não é? Mas jogo do título ali, tipo, para ganhar era o jogo do título. Certo, mas era mais perto do que isso. Se isso acontecesse, era de facto se calhar mais do que uma chegada final. Prata, diz lá então. E eu só de lance da primeira parte, temos outro deles. O tal enterro, isto também já falou. Já tinha aflorado. Sim. Posso ver. A questão do lance do Vlaco Dimos, quando sai tão longe da baliza, o que se recomenda é o soco, socar a bola, nunca tentar agarrar. E eu nestas coisas digo isto muitas vezes, ele até merecia ser castigado pela Nabice de tentar agarrar aquela bola. Exatamente. Portanto, só por aí eu nunca dava penalti, nunca dava falta do Taremi aqui. Mas depois há tudo o resto que vocês disseram. E depois há um lance que me irrita um bocadinho, que se calhar é o lance, não é dos mais perigosos da segunda parte do Benfica, mas foi o lance que me criou mais medo, que foi uma falta horrível sobre o PP depois de ele ter passado por 4 jogadores deles e dá um contra-ataque do Benfica. É incrível. Ele não pode saltar. Ele salta para evitar ainda mais o choque e o caraça. E o gajo deixa de seguir. É escandaloso esse lance. É sério. É tirado do sério. E depois deu um cruzamento. Até o Uribe que tirou. O Uribe, eu gostei muito da exibição do Uribe. Ele está com um jeitinho especial para os clássicos em Lisboa este ano, não é? Mas lá está, completamente desqualificado. Já tinha marcado. MVP. Já tinha marcado lá. Sim. Na Luz? Sim, na Luz. Sim, mas também marcou em Alvalade este ano. Portanto, mas eu completamente desqualificado por esse lance do Marcano, que é um lance horrível, porque ele demora muito tempo a decidir o que ia fazer e quando decide faz muito mal. Mas eu fiquei surpreso. Eu continuo a não perceber a questão do... Eu acho que pela forma como decorreu o jogo, acho que a posição esteve bem a tirar o Gruitch e não o Uribe, porque se eu dissesse que deveria ficar que tenho ideia que o Gruitch fazia melhor, estaria aqui a tentar adivinhar, não é? E como sei que o Uribe esteve bem, não vale a pena estar a dizer isso. No entanto, já não é a primeira vez que, tendo 2 jogadores com amarelo e um deles sendo o Uribe, quem sai é o outro jogador. E eu volto a lembrar, porque eu gosto muito. Gostou-me muito aquele jogo com o Gil Vicente, a expulsão do Uribe. Era perfeitamente. E o Conceição continua a confiar nele como o gajo que, tendo amarelo, é o gajo que é mais experiente, que se vai segurar mais. Mas a verdade é que o único gajo que este ano não se segurou foi o Uribe contra o Gil Vicente, o que é estranho. Mas também nessa altura era fácil escolher. E o Eustáquio. Mas o Eustáquio, exatamente. O Eustáquio o Eustáquio foi mesmo. Nem foi uma questão de segurar, foi uma total desgovernação. Mas tens razão. Estás a falar isso do Uribe e eu tive aqui uma intervenção que eu acho que era para ti e não para mim. Do Garcia Cigano, que logo no final do jogo vai dizer o que é que o Lamas vai dizer hoje sobre o Uribe. Depois de o rasgar semana após semana, o gajo hoje mandou uma louça lá para dentro. Atenção que o gol é todo o mérito do PP, que desencadeou aquela assistência de Xuxa. E claramente ele não dava a falar para lá, mas não achas, Prato? Não, o Lama está claramente ilibado desta senha anti-Uribe. Não sou eu. Claramente sou eu. Mas ainda bem que só disseste agora esse comentário, que assim eu já disse o que tinha a dizer sobre a exibição do Uribe.
antes. Mas eu até se calhar propunha, como está a ser difícil renovar contrato com o Uribe, e eu tenho para mim que estamos a tentar, ou que pelo menos já tentamos, eu se calhar sugeria um contrato menos oneroso para o clube, que é um contrato em que o Uribe jogava só os jogos grandes, eventualmente os jogos difíceis da Champions, os jogos com vamos pôr o Braga também, com o Benfica, Sporting e Braga, porque normalmente são os jogos em que ele mais brilha, porque são jogos que também precisam de certas características em que ele é muito, muito bom. Nomeadamente, primeiro exigem mais do comportamento defensivo, que é a grande especialidade do Uribe. Não sei se é possível fazer esse contrato, acho que não. Mas tentar não custa neste momento, já que estamos no desespero. Fazemos o mesmo, mas por menos jogos. A situação saiu aqui um bocadinho fora. Já vai ser direito. É isso. Pronto, eu lembrei que estavas a comentar disso, e então aproveitei para ir buscar o comentário do Garcia Cigano. Vamos para a segunda parte. E a segunda parte começamos logo com o gol, deu-te logo tranquilidade, aquela raiva que vinha da primeira parte, dessas indecisões de podermos estar a ganhar 2-1 ao intervalo fácil, de começar a segunda parte de uma forma completamente diferente. Depois veio a acontecer com naturalidade, depois com esse gostinho especial, pelo menos para mim, soube pela vida, que é a questão de ter sido o próprio Taremi a marcar o golo, e pronto, ele tem, na minha opinião, tentado um bocadinho mais em baixo de forma. E se calhar a opinião geral, não é? Mas coitado, mas também tem sido bastante massacrado, e portanto acho que foi importante ter sido ele a marcar o golo, um golo com uma finalização muito boa. E pronto, como é que tu viste isso? Ele teve uma grande jogada aos 4 minutos até ser ceifado, por exemplo. Sim. É que também não ajuda, estas coisas também não ajudam. Ele também não se ajuda a si próprio. Ainda não falamos do lance, mas o Pico vai falar dele mais à frente, e das repercussões desse lance. Que podem vir a ter. E aliás, nós já estamos aqui na segunda parte, ainda não, acho que não foi devidamente enaltecida a forma como o Porto também encarou este jogo e entrou neste jogo, porque vai muito do mérito do Conceição, como prepara a equipa, não só no estado anímico, ok? Porque, quer dizer, ninguém ia confiante para este jogo. Quem dissesse que, não, vamos lá e é para ganhar, vamos dar cabo deles, dizemos isto, ok, da boca para fora, porque o contexto, todo o contexto, toda a forma como estávamos até agora, tudo indiciava que podia ser que era um jogo muito mais para o Benfica do que para o Porto, até devido à última forma demonstrada nos últimos jogos. E a forma como recupera essa parte anímica. Posso só meter o detalhe? Desculpa, claro. É que lembrei-me agora, depois tenho de me esquecer. A propósito disso, eu li um artigo a meio da semana, já não lembro, um artigo do 00, e eles foram entrevistar jornalistas italianos sobre o momento de forma do Inter, e há lá um jornalista italiano que diz: o Inter tem que se pôr a pau, porque o Benfica é muito mais forte que o Porto. E eles, como é óbvio, quando o gajo diz isso, eles chamaram aquilo até para o título da notícia. Fizeram bem, claro. A notícia foi a afirmação mais. E eu estava a ver aquilo, e estava a ler aquilo, e um gajo, por muito que até ferve um bocadinho a ler, este gajo consegue dizer isto. É muito melhor. Mas estes gajos claramente não investigou. É um jornalista italiano, não investigou pelo menos o suficiente. Mas se investigar só um bocadinho, é possível ele ter essa opinião. Primeiro, ele fica ganhando no Dragão, não é? Tem 10 pontos de vantagem. Foi mais longe nas competições europeias que nós, não é? Tem muito mais golos marcados, tem menos golos sofridos. Só ver estes dados é fácil chegar a esse. Eliminou o Bruges, que nós levamos 4.
Sim, poderia até, pronto, é óbvio que teve muita sorte no sorteio dos oitavos, mas, por exemplo, teve um grupo difícil e passou, não é? Passou em primeiro. Portanto, é fácil chegar a essa conclusão sem ver os jogos. E, por exemplo, um pormenorzinho desses ganhou no Dragão. Mas como ganhou no Dragão? Claro. Não é? Jogou que 60 minutos contra 10, 60 minutos dos quais não foi completamente dominante, antes pelo contrário, até foi equilibrado e marcou em contra-ataque. Portanto, não é fácil. É fácil tirar essas conclusões, é fácil ser-se resultadista e perceber que. Mas não é. Uma das outras coisas que este jogo nos trouxe é que, pelo menos, ficamos com uma noção de que a diferença não é assim tão grande. É óbvio que podemos discutir que realmente o Benfica foi muito mais. Se nós vamos ganhar o campeonato dos grandes, isso já é claro, já nem é preciso os outros jogos do Benfica para nós sabermos que nós vamos. Então, se metemos, mesmo que metendo o Braga, nós ganhamos esse campeonato, já ganhamos. E o Benfica provavelmente vai ganhar o outro campeonato, que é o campeonato dos grandes contra os pequenos. E é aí que o campeonato se vai decidir. Mas não era importante até este jogo para a malta perceber que realmente a diferença não é assim tão grande, antes pelo contrário. Não é? Até, se as coisas, por exemplo, o Lamas falou disso na semana passada, e é importante, se o Tiago Martins não se lembrava de inventar a partir do VAR, se calhar estávamos noutra situação, não é? Uma série de coisas. Se o Bá era expulso, como devia ter sido nessa primeira parte do jogo do Dragão, se calhar o campeonato era outro, não é? Mas estava esse prato. Mas estava esse jogo, não é? Portanto, os campeonatos fazem-se do conjunto de sortilégios, mas custou um bocadinho esta semana por causa destas coisas, destas análises um bocado levianas, que esta vitória, que é inequívoca, e que se calhar peca por escassa por várias razões, umas delas já começamos a dizer, que são a ineficácia, a arbitragem e tudo mais, pelo menos deixa-nos com uma sensação de que este campeonato podia ter sido outra coisa. Sim, isso aí sem dúvida, ao menos lá está. Eu nunca gosto muito até de referir isso, porque parece sempre aquele o mal menor, ou até tipo o consolo, não é? Mas não deixa de ser até fantástica a forma como nós encaramos este tipo de jogos. Até já saiu até uma estatística, também lá está isto agora das redes, está tudo a bombar, não é? E até a quantidade de jogos que o Conceição já defrontou, já em termos de clássicos, seja com o Benfica, seja com o Sporting. E é uma coisa absurda, meu. Imagina, teve aí 2 derrotas com cada uma delas, mas já teve 10 vitórias, assim, uma coisa. No que o Sport tem muitos empates, tem 9 empates, assim, algo do género, mas a estatística é completamente avassaladora. E já também não pode falar no histórico também recente com o Benfica, recente e não só, com o Benfica. Mas depois a própria disposição, quer dizer, parece que é muito bem estudada a forma como o Benfica encara estes jogos, porque foram completamente maniatados. Aquilo foi, mesmo com o golo sofrido muito cedo, em que podia abalar a estrutura do Porto, que até o golo do Benfica foi para os 10 minutos, ou assim no género, quarto de hora, não interessa. O Porto estava melhor, e mesmo com sofrendo o golo, continuou a estar muito melhor que o Benfica, mesmo com aquele erro do próprio Uribe, nunca tremeu. E o facto de sermos colocados, para mim, o Galeno e o PP ambos fazem um jogo muito completo. Muito completo. O Galeno faz imensos cortes na nossa defesa. Alguns deles acho que para canto. O PP tem lá cortes cruciais ainda na primeira parte.
na nossa área. Portanto, houve um compromisso tremendo dos dois, tanto ofensivamente como defensivamente, coisa que eu até podia pensar que ele até podia encostar o Otávio à direita, porque já não era a primeira vez, queria encostar o Otávio, eu não digo encostar declaradamente à direita, mas a fechar a subida do Grimaldo. Mas eu entendi, até pelas declarações do Conceição, que ele estava a dar muito ênfase à forma como o Benfica explorava o centro do terreno. Através do Rafa, por aquelas movimentações, não tanto pelas alas, e o Prata já te referiu que adivinhou que o Neres se calhar não ia entrar e portanto não ia criar esses desequilíbrios na ala, e uma forma de proteger o meio com esses desequilíbrios do Rafa era preenchendo realmente mais o meio, não é? E essa forma era tendo o Gruitos, era tendo o Uribe e mantendo também o próprio Otávio. Otávio, que o próprio Conceição acaba por elogiar, pela forma como ele consegue ler o jogo e a forma como ele até disse que o Otávio às vezes assumia a função de avançado. Portanto, ele ainda colava bem perto do Taremi, quase a jogar lado a lado para ajudar na pressão e naquela saída a 4 que o Benfica costumava fazer. Portanto, foi todo um jogo tão rico, tão completo por parte do Porto, que depois do 2-1 eu, de certa forma, depois de ver o jogo, não é que eu tivesse pena do gol só ter surgido aquele minuto, e eu não fiquei mais tranquilo lá, mas porque depois do Porto está em vantagem e continua a tremer e a suar muito, não fico mais tranquilo. E é claro que quanto mais depressa tivermos em vantagem, melhor. Mas até tive pena de ser tão cedo, porque depois há o recuo normal por parte do Porto, há uma reação natural por parte do Benfica. Mas até aquele minuto, nós estávamos a ser, eu não digo avassaladores, mas completamente dominadores, eles não estavam a fazer rigorosamente nada. E depois acabámos por recuar um bocadinho, e o Benfica, mesmo sem ter criado grandes oportunidades, acabou por estar mais tempo no nosso meio campo, e nós aí a jogar com as nossas armas e a tentar jogar no contra-ataque, e aí lá está o tal falhanço do Taremi, que coloca depois em causa aqui as contas do campeonato. Porque agora ficámos empatados e, no confronto direto, e o que vai agora fazer a diferença é a diferença de golos do campeonato. E eu até vos mandei assim só em jeito de piada aquilo que podia acontecer, mas pronto, também chegar aos 7 pontos, eu tinha a dizer que o Benfica tinha que perder pelo menos 2 vezes, e não tem, não é? Porque 7 pontos, eles basta, como quem diz, não é? Só faltam 7 jogos, mas são 2 empates e uma derrota, e com 2 empates e uma derrota tu podes igualá-los, não é? Basta eles empatarem em Chaves e depois acontecer qualquer coisa com o Sporting e o Braga. Mas o que é sério é que tens que recuperar 12 golos. Eu acho que 12 golos já está. Se eles perderem uma vez, já passa aí no mínimo, tem que passar logo para 11. E agora estou com Santa Clara, mas tem que recuperar logo em metade a desvantagem. Darem uns 5 ou 6. Mas isto já são contas que estamos aqui a fazer quando continuamos a dar o título como perdido, né? Sem Taremi. Mas continuamos a dar o título como perdido, porque eu acho que faz sentido darmos o título como perdido. Atenção, que não é lutar, não é deixar de lutar lá está, agora que o critério de desempate é a diferença de golos, nós temos que ir buscar a bola dentro da baliza e marcar o máximo, temos que lutar até ao fim. Mas, quer dizer, faltam 7 jogos e são 7 pontos, não é? Há aqui uma série de circunstâncias, não vale a pena estar aqui. Eu vou continuar na minha, é assegurar o segundo lugar o mais rapidamente possível. É importantíssimo. Segundo lugar, o mais rapidamente possível. Se nos permitirem continuar a sonhar. Olha, vamos continuar, mas para já não vou embandeirar em arco, mas só no seguimento daquele falhanço terrível do Taremi, que ali tinha todas as condições para fazer um passe de pé esquerdo, mesmo não sendo o melhor dele, com a parte dentro do pé, e não uma tribulada, que aquilo não é uma tribulada, que me passa 3 dedos, ridículo, para muito recuado, quando ele até tinha 2 opções de passe. Mas ele até escolheu a melhor opção de passe. Certo, ou mais fácil, até, que mais perto e tudo, mas ali, o pé esquerdo, ele até tinha condições de se posicionar, de virar o corpo mais para o Zaidu e fazer também o passe com a parte dentro do pé direito, não era preciso estar ali com um toquezinho de merda e demorar tanto tempo para fazer aquele passe. Eu acho que ele ainda procurou o pé esquerdo dele. Eu só queria referir aquilo que tu disseste na primeira parte, ainda mais do que a atitude
de eles terem entrado, etc., foi o que eu escrevi no tweet para o pessoal dar os comentários, foi o Porto nunca se ter desligado, porque tipo, nós a vermos o jogo, e se estivéssemos lá dentro, possivelmente o jogo iniciasse com o cacete ao Taremi que não foi marcado o penalti. Era assim que eu iria ver o lance e ia estar ali envolvido nessa situação. Eles marcam de seguida no tal lance de ir à trave, o Diogo salta, bate na cabeça e vai para trás. Na primeira vez que passa ao meio campo. Sim, passava o Diogo não ter saltado. Depois temos o tal lance do Taremi com o guarda-redes. Tu lá, durante o jogo, não vais saber se está bem ajuizado ou se não está bem ajuizado. Vais ficar com aquele sentimento de que estás a ser roubado. Depois, o fora de jogo do Galeno, depois já ter festejado 2-1 ali como se não houvesse amanhã. Ou seja, tu irias para... Tinhas ali condições para poderes desmotivar, não é? Porque estava a ser roubado, não sei o que mais. E eles estiveram sempre com a corda toda até chegar ao 2-1. E aí sim, mudar um bocado a filosofia do jogo, porque o Benfica é forte na transição. Se não lhe dermos essa transição, melhor ainda. Mas era isso que te ia passar para ti, Prata, porque, como ainda desta segunda parte, nós baixamos, mas houve ali 1 ou 2 lances em que eles conseguem fazer transição quando já não era suposto estarem a fazer transição. O Benfica, ou seja, nós balanceados outra vez na frente e eles a fazerem 1 ou 2 transições. Tem assim de ideia. Lembras-te disso? Que pelo menos aí estava a espalmar. O que vocês estão a fazer? Continuam lá em cima. Uma delas é essa que eu estava a dizer após a falta sobre o PPA. Mas sim, há ali alturas em que há uma que perdemos do lado esquerdo. A Galeno ou algo desse género. E dá transição para eles. Depois eles falham um passe. Sim, está um bocado. Eles têm um jogo, um tipo de jogo muito forte. É muito forte. Eles quando recuperam a bola conseguem, são objetivos, chegam rápido à área adversária. Recording stopped. Sim, posso continuar, Prata. Foi isso aqui um acontecido. Sim, mas foram exceções, mas são sempre exceções irritantes, eu concordo. Acho que nós nessa altura estávamos, sobretudo porque quando estávamos organizados atrás, estávamos eles não estavam a fazer nada, não é? Parecia um bocado inglório, assim, só porque íamos com demasiada sede ao pote, estávamos a dar a oportunidade deles fazerem uma coisa que não mereciam no jogo, porque realmente, quer dizer, o que é que aparece num resumo, eu por acaso não vi. Ao contrário, tu estavas a dizer que nós já estávamos aqui, que tivemos aqui a ver coisas enquanto tu estiveste na posição. Eu por acaso não vi nada, estou de férias. Mas os resumos é complicado pelo facto de ser da Benfica TV, que faz com que as televisões tenham um pouco de lances. Por exemplo, eu vi só o da Sport TV e não dei lance do Taremi, logo. Não tem lance que eu ia te relembrar agora, tipo a entrada do João Mário tem pouco tempo em jogo, mas aquela não entrada dele por meios centímetros. Poderia ser um bom remate para a esquerda, eles já costumam fazer aqueles remates. No resumo metem os lances das mãos, os 3 lances de mão, o nosso do Gruitch, o nosso do Pepe e o deles do Gilberto. Lance de perigo na primeira parte é o golo e o tal lance do Ramos. Os nossos é o golo e os 2 golos anulados. E pronto, é basicamente isso. Põe um livro do Otávio na primeira parte, daqueles que... Sim, e também há uma que podia ter sido mais perigosa, do Marcano também na primeira parte. Isso, há ali várias coisas, mas dá a ideia que, pelo menos, o que eu ia dizer é que na segunda parte é difícil de encontrar assim lances muito perigosos do Benfica. Eu pelo menos não me estou a lembrar, mesmo do Gonçalo Ramos, que parece ali completamente sozinho, e esse tocava direito, era bom. Na segunda parte, sim. Não tocou, esse é o grande lance, acho eu. Mas nem sei se ainda dá uma sensação de fora de jogo, mas depois vê-se que não está. Há um remate também com... Esse não me lembro. Será na compensação esse? Pode ter sido. Ali no final do jogo. Esse lance é perigoso. Há um remate também ali ao posto direito do Diogo Costa, em que ele faz uma defesa segura. Mas o remate foi... Do Chiquinho, sim. Mas depois lá está. É difícil.
É o tal único remate enquadrado. Esse é o único de remate do Benfica, porque mesmo o golo, pelos vistos a bola quando vai à trave não é remate enquadrado. É isso. Pelo menos na estatística não estavam a fazer isso. Não é. Enquadrado tem que ser na baliza. O poste. Tem muito. Mas esse do Gonçalo Ramos para mim é um falhanço inacreditável dele. Para já, o golo é um falhanço inacreditável do Gonçalo Ramos. Porque ele tem todas as condições para marcar golo logo direto. Aquilo, se ele falhasse, né, o normal era ter a bola ir à trave e ir para outro lado qualquer. Não, foi logo batendo nas costas do Diogo e entrar. Mas ele, ainda por cima na BTV, dizer um golo à ponta de lança. Na tola. Algo assim no género. Eu venho dizer que é um golo à ponta de lança. Não, isto não é um golo à ponta de lança, não é? Aquilo é um cabeceamento em condições, até de cima para baixo, ou então marcava logo o golo direto. Tanto que o golo nem foi para ele, não é? O golo foi para o Diogo Costa. E nessa segunda parte é tipo um cruzamento e ele está completamente sozinho e não cabeceia. Falha o cabeceamento e depois até podia ser daqueles lances de tirar no guarda-redes. E ainda tenta meter o joelho. Não sei, ele podia ter dado de cabeça, não é? Aquilo é perfeitamente ter dado de cabeça. Sim, mas ele falha a cabeça e depois tem no momento de tentar dar com a perna e se dá, se calhar é gol. E até podia até iludir o Diogo Costa, o género vai tentar, porque o Diogo Costa podia pensar que ele ia mesmo cabecear e depois a bola entrava ao segundo poste. E o Diogo Costa aí não foi enganado, mas é um falhanço do Gonçalo Ramos, que não consegue, porque tinha todas as condições para chegar à bola. Certo. Vamos ao MVP. Isto está a começar a ficar tarde. Ainda temos muitos comentários hoje para ler. O jogo também foi propício para isso. Prata, já querias aí a nota de destaque ao número 11. Está lá, sim, continua. Sim, eu tenho quatro exibições que destaco das outras. E depois só tenho mais uma chega, que é eu não fiquei com a sensação que o Pepe estivesse a 100%, mas não estando, não é? Mesmo assim é outra coisa, não é? É outro jogador que nestes jogos se destaca imenso para mim. É outra coisa tê-lo lá. Mais uma vez, se ficar para a próxima época, lá está. Poupá-lo no resto do campeonato e tê-lo nestes jogos. Acho que a gestão do Pep vai ter que passar por aí. Mas pronto. Vais fazer um 11 para os jogos grandes e um 11 para os jogos pequenos. Não, aquilo do Uribe eu já sei que não é possível. Não é? Ele vai assinar por um clube qualquer da Arábia Saudita. Mas eu... que é quem lhe pode pagar o que ele quer, não é? Provavelmente. Mas destacava o PP Galeno, como o Pis disse, e destacava o Otávio também. O Otávio fez um jogaço, e eu entre o Otávio e o PP só vou pelo PP faz uma assistência para golo. Eu fico com a sensação que eu queria passar a bola ao Grujic, mas ainda bem que o Grujic não rematou, não é? Que o Uribe estava em muito melhor posição. Não é? Mas acho que tanto eu entre o Otávio e o PP estava muito indeciso e pendeu para o PP por causa da assistência para gol. Só uma chamada de atenção, afinal lembrei-me de outra de duas. O Manafá que teve um rendimento muito acima do esperado, não é? Porque vocês viram, quando viram o 11, certeza que tiveram ali um calafriozito, não é? Eu também tive, apesar de já ter dito aqui que afinal o Manafá se calhar até era a melhor opção que o Rodrigo Conceição para a lateral direita. Cheguei a essa conclusão na semana passada. Mas mesmo assim, calafrio grande e não foi por ali, antes pelo contrário. E depois, gostei da exibição do Grujic. Óbvio que não entra nestas contas porque saiu muito cedo, mas até o momento de sair eu estava a gostar mais da exibição dele que por exemplo, da do Uribe, porque a do Uribe também estava a ser boa, mas tinha pequenos erros. E a do Grujic não. Por exemplo, é o Grujic que faz o lançamento para o Taremi, nesse lance em que ele é completamente ceifado pelo António Silva. Acho que ele está envolvido no lance do primeiro golo, também, no nosso primeiro golo. É ele que passa para o... Não, ele está envolvido, ele passa o Manafá é que passa para o PP. Mas também está ali, acho que fez... No momento, nos minutos que jogou muito bem e continuo a achar que
o Guritos tem jogado e não jogado, tem entrado e saído da equipa, e eu acho que tem sido algo injustiçado, porque ultimamente sempre tem jogado bem. Piso. Eu estou quase a 100%, se não estou mesmo com aquilo que tudo que o Prata referiu. O meio-campo acho que esteve muito bem, porque a prova disso é que o Benfica não existiu, e onde eles costumam ser fortes, são essas transições também aí pelo meio, muito se deve também a esse trabalho do meio-campo, não é? O Pep, eu acho que há um exemplo dele ser importantíssimo, para além do futebol jogado, que ele parece que sabe sempre onde a bola vai cair, e até no golo do Gonçalo Ramos, não é? Mas aí estava um bocado em desequilíbrio e pronto, foi pegando ali um bocadinho em contrapé no gol do Gonçalo Ramos. Mas há um lance paradigmático da importância dele, que é quando na segunda parte o Gruitch ceifa, e isso deve ter sido um dos lances também de transição, não é? do Benfica na segunda parte, estavas a referir, não é? Em que o Gilberto vai por lá fora e o Gruitch ceifa. Não é o Gilberto, foi o Rafa. O Rafa ia por lá fora, o Gruitch ceifa o Rafa, e vem o Gilberto ainda tirar de esforço do Gruitch, estava a levar amarelo, e dizer, tu és maluco, entrar assim, e não sei o quê, não sei o que mais, e vem lá o Pepe, desaparece-me daqui para fora, e a meter logo respeito. Opa, é importantíssimo. Posso dar só outro exemplo que me lembrei agora? Claro. Vamos comparar a abordagem do Pepe a um lance perigosíssimo quando o Uribe enterrou. Comparar essa abordagem do Pepe a esse lance e a abordagem do Otamendi ao lance do nosso segundo gol. Ele faz um carrinho estúpido sobre o Otávio e depois rebola para aí 8 vezes. E entretanto, quando para de rebolar, a bola já estava no fundo da baliza. Isso foi o Otamendi, não é? Que não é autor na fez. Será que já vão marcar falta do Otávio? Não fiquei a pensar nisso. E sem dúvida alguma. Sim, sem dúvida. E o Marcano na primeira parte ainda tinha um lance por 2 vezes que eu ainda penso, mas se queres agora pensa que é o Beckenbauer ou o Canaço, a querer sair por lá fora e a querer fintar, tipo, como se fosse lateral, fazer tipo Vendel, ou assim do género. Um deles ainda foi o PP a safar. Pois. E estou tão de acordo com o Prata que também vou alinhar no mesmo MVP. Portanto, vai para PP. Pronto, eu também partilho tudo o que vocês disseram. Achei efetivamente que o Vendel tinha feito uma boa primeira parte, na primeira parte, mas que também já disse. E a questão do MVP, se não desse ao PP, seria para o Otávio, mesmo, porque é o que nós falamos dele na semana passada, é o que falamos dele em todos os jogos, é claramente ali. Achei na segunda parte que ele estava mais a 10 do que na primeira. Tu estavas a dizer que aí mas na primeira ele apareceu muitas vezes na direita. Na segunda parte há ali um período em que ele está ali a ganhar aquela bola morta da transição, está ali naquele espaço sem ninguém, e era ele que recebia, e era normalmente ele que jogava para a direita, para a esquerda, mais para o goleiro, e pronto, depois é tudo o resto que ele traz com ele. Do que entrou, nós não falamos assim muito por alto, mas Fábio Cardoso, o último, entrou bem. João Mário teve azar. Zaidu não parece que tenha entrado por aí além, ou seja, e o tal lance que estávamos a comentar, eu nem sei se chegamos a comentar o tal penalti, falamos só que o único penalti que eles pedem ou que eles dizem que é penalti, é o tal lance do Otamendi sobre o Zaidu. Sim, mas pensava a falar do que eles dizem, tipo o Benfica, que eles pediram. Pronto, mas o tal passo o Taremi que vai para trás. Eu só achei engraçado aí uma coisa, achei tudo mal, não é? Porque devíamos ter marcado o gol, mas o Zaidu, se repararem, pelo menos eu fiquei com essa ideia na transmissão em direto e não fui rever, mas leva o cacete, eu reparei logo o cacete nesse momento, porque eu até pensei que o Taremi também tinha sido roubado, porque ele também fica ali meio a queixar-se, e como entraram muitos gajos do Benfica ali a matar e a bola não saiu, o inquilino deles acertassem era penalti. E o Zaidu fica indeciso entre ficar no chão ou não ficar, parece-me que... E depois levantou-se e tal. E os gajos nasceram relativamente com perigo. E pronto, está encerrado. Fica PP como MVP. Vamos então aos bitites do pessoal, que chegaram de facto aqui alguns. Deixa eu ver se consigo não fazer asneira, como sempre.
Vamos começar Peraí, aqui que eu vou-te acompanhar. Peraí, deixa-me procurar. É isso. Vai lendo. O Porto Fã 101. Tesourada, fora de jogo, escolhido a dedo e não esquecer o gol anulado em que o árbitro apitou, mais uma vez contra nós, antes da bola entrar e possibilitando assim o VAR. Enfim, mesmo assim ganhamos e dominamos. Não lhes caiu um feijão no 2 asteriscos, já sabemos aí que é. Tal como no Dragão, até à expulsão, e aparentemente, se estiver a ler bem, diz, espero que em 2000 fale aqui alguma coisa. Não lhes cabia um feijãozinho no cu, tal como no Dragão, até à expulsão. Ok. Deve ser uma vírgula, se calhar, em vez do ponto final. E aquilo parece uma frase nova. Muito bem, é isso, Prata, tu como estás a ler. Espero que em 2024 deem reais armas aos seus concessão. O que o homem faz com as armas que tem é surreal. Boa Páscoa para todos e viva o FCP. Acrescentou o lance em que o Otamendi corta a bola e depois manda uma patada no joelho do Zaidu. Voltando aos critérios de arbitragem, não é? Nós perdemos o campeonato por um lance assim, em que o árbitro foi ver que o corte e depois houve uma lesão num jogador. E portanto não pode haver um campeonato assim. Com esta dualidade de critérios, os gajos que estão sentadinhos no sofá. O lado daquele estão. Garcia Cigano, já tínhamos lido há bocado um comentário então que ele fez relativamente à questão do Uribe. Criei conta no Twitter para poder mandar uns bitaques no podcast. Ouvindo assíduo desde Cambridge. Cumprimos com a nossa obrigação e eu acredito, 7 pontos, 7 jogos, terça mais uma entaladela e começa a tremideira, incrível VAR, demora 30 segundos a tirar um fora de jogo do tamanho de uma unha. Já para não falar a entrada assassina do Otamendi ao joelho do Zaidu, no lance em que o Taremi isolado falha o passe. É importante realçar que independentemente de tocar a bola ou não, pondo em causa a integridade do adversário, é falta, tal como aconteceu na tesourada aos 3 minutos. Pronto, é isso. É isto que temos vindo... De tudo o que nós dissemos, só faltou mesmo essa parte foi estranhamente rápido. Aquelas linhas. Aquela linha apontada ao sovaco foi extremamente rápido, de facto. Se calhar foi a primeira tentativa dele fora de jogo, portanto, eu dizer, pronto, já está. Especulando. É isso, que os gajos da Benfica TV fazem um serviço extra nessas situações e eles próprios tratem da informação para dar ao VAR. É isso. Aqui o Garcia Cigano também refere aqui uma coisa engraçada, porque isto até me fez lembrar que o Pinto da Costa no fim, não é? Claro que disse que aquele era o nosso salão de festas, mas ao mesmo tempo estava a desejar boa sorte ao Benfica e até que ganhasse ao Inter, coisa que não... Para vingarmos. Coisa que nós não fizemos, não é? Para nos vingar. Mas aqui o Garcia Cigano já está a dizer que é o nosso sentimento, não é? Que é terça-feira mais uma entaladela. Claro. E ele também foi o Presidente a dar boa sorte, o Presidente a desejar boa sorte e desejar leve 5, caralho. Isto é só para ficar bonito. Diogo Torres, um grande abraço para vocês e boa Páscoa para todos. De resto, foi mais do mesmo. Mais uma vitória no salão de festas. Pedro Pedrosa, depois do jogo com o Portimonense só podemos melhorar e hoje foi uma exibição à Conceição. Acho que nós adeptos que acompanham a equipa mereciam este resultado. Foi só o que disse a certa altura, tira o Uribe e o Taremi. Boa Páscoa. Olha, eu disse para tirar o Uribe. O Uribe ao intervalo, sim. Certo. Mas ao intervalo, já estava ali na fase antes do empate, não é? Já estava na fase, vai entrar João Mário e vai entrar Evanilson. E possivelmente iriam sair fácil de Manafá, não é? E teria que ser um dos médios, e nesta altura teria que ser o Uribe e não o Gruetes, que não estavam às vezes em condições similares. The Mother of All Conquests. Se puderem, parem a choradeira das papoilas. Já não se pode. Agora a sério, algo de muito bom fazem os técnicos para esta equipa jogar 90 minutos em pressão alta, controle atrás, soltar as gazelas na frente e, infelizmente, não ser tão eficaz na frente. Hoje foi bom. Siga. Nuno Leal. Está feito, foi preciso marcar 4 para valerem 2. Mas ainda assim chegou para a única equipa que quis vencer o jogo. Vencer. Primeiro de vários milagres já está. Eles agora tremem. É ver como se portam com o Braga, Lagartos e mais alguns complicados que têm. Nós é ganhar. E está a receita.
E penso Pois que é, vai isso comentar. é que nos 7 jogos que eles têm ainda tem Sporting e Braga, coisa que nós não temos. E agora Certo. de repente, a partir deste jogo, o nosso calendário aliviou um bocado, porque Nós não. passou recentemente o Braga e o Benfica, a deslocação ao Braga e o Benfica, o nosso calendário aliviou bastante. E nós não marcámos 4, marcámos 5. Então o gol deles foi nosso. Certo, até isso, até isso. Olha, o Demadre ao Conquest responde aqui ao Nuno Leal, e podemos falar disto porque tu já disseste, Pis, dizendo que uma derrota e 2 empates bastam, mas temos de ganhar 7. Não acredito em milagres. Espero que ele os acepte ou yes I do. E então ele mete aqui a questão dos empates, a dizer maior número de golos marcados no estádio do adversário nos jogos que realizam entre si. Mas já tiveste a confirmar isto? Já estive a confirmar, eu fui mesmo ao site da Liga. Isto pode ser eventualmente regras recentes, mesmo assim, mas que foram alteradas. Eu creio que em 2022, e agora o critério de desempate é mesmo. Os 2 primeiros mantêm-se, não é? Que refere o número de pontos alcançados entre eles. Portanto, se um empata no primeiro jogo, se o outro ganha a seguir, faz 4 pontos, ok, não há dúvidas. O segundo critério é, se um ganha, o outro ganha, é a diferença de golos. Portanto, se nós tivéssemos ganho 3-1, tínhamos mais golos marcados do que sofridos, tendo em conta o jogo no Dragão, ficávamos à frente. A partir do momento em que está tudo igual a como nas competições europeias este ano. Portanto, agora o que vai fazer a diferença é a diferença de golos do campeonato, uma vez que contra o Benfica está 2-2. Certo. Pronto, continuando. Temos aqui também o José Carlos Silva a dizer boa noite. Primeira e segunda parte de um sentido único, onde a equipa que poderia fechar o Tugão rematou pela primeira e única vez aos 78 minutos. Mais uma vez ficou provada a overperformance em que os Mouros e alguns dos jogadores se encontram, João Mário, Alfnes, Chiquinho e Tony Silva. E mete aqui a imagem dos 6 centímetros, do José Carlos Silva. Deixa lá carregar e continuar a ver os comentários. Foram 2 que poderiam ter sido 4 e ainda assim teriam sido poucos. Porque até o gol deles é um piso marcado por nós. São meia-noite e 35 e ainda faço ideia de que raio de fora de jogo foi tirado ao Galeno, ou da razão para apitar a falta inexistente antes do gol do Manafá. O jogo foi todo nosso e só não teve lives de humilhação porque o AST não quis. O nosso domínio sobre os Mouros não é de hoje. Isto são dados recentes, mas se formos até atrás desde que Sérgio Conceição está cá, isto ainda aumenta mais. Será que demora muito a renovar o Sérgio Conceição? Então tem aqui os dados do Benfica desde 2020 contra o Porto, 1 vitória, 2 empates, 7 derrotas, 8 golos marcados. Nós, por seu turno, temos 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 18 golos marcados. E ainda continua o José Carlos Silva, hoje no final do jogo, um amigo bem colocado com ossos xuxas. Espera aí que eu, entretanto, estou-me aqui a perder. Hoje, no final do jogo, um amigo bem colocado em hostes xuxas disse-me o seguinte: devido à abundância de melão, o governo decidiu retirar o IVA também desse alimento. Muito disto se deveu ao Otávio, Sérgio Conceição, Manafá, que belo jogo, e até mesmo Taremi, que não quis humilhar. E o José Carlos Silva mete aqui o Otávio a limpar o nosso emblema, o símbolo de campeão nacional. Mostra também o Taremi a mostrar esse símbolo e ainda mais aqui um meme relacionado com o Otávio, com a mesma imagem de limpar o símbolo de campeão nacional. Belo jogo também fez o PP e o Galeno. Ficará a reflexão sobre o futebol do Porto ao longo da presente época sobre as razões pelas quais não apresentamos constantemente este nível. Terá mesmo de ficar e de se fazer essa reflexão. Aliás, qual é a vossa até o momento? E depois ainda tem mais um. Na última segunda-feira, segundo Pateiros, Pedro Barbosa e afins, iam ser 13 pontos, que acabaram a ser 7. Já viram bem o tombo? Será que tremem? Será que levam já na tromba com o Inter? Era magnífico. Até ficam as palavras do Pinto da Costa. Vamos lá tentá-las meter, porque ultimamente tem corrido bem. Portanto, acho que posso arriscar, embora também já as fomos comentando aqui. Tem só um segundo.
e acho que sim, que vai sair, mas vou lá pôr. Só 2 de cada vez. Até que podia ter sido mais a vantagem? Eu acho que, volto a dizer, os analistas são vocês. Vocês é que devem dar a opinião. Eu tenho a minha, mas é para mim, eu não sou comentador. Como é que explica esta superioridade do Futebol Clube do Porto na Luz nos últimos anos? É a nossa sala, o nosso salão de festas, é como nós costumamos dizer. Infelizmente hoje foi só festa nos jogadores do balneário. Estava muito chateado. Já estava aqui outra vez a entrar em loop, mas basicamente estava chateado por termos ganho por 2 e fez ali a referência ao salão de festas. Estava ao seu nível. Depois, terminando, sem mais a acrescentar, uma boa gravação, uma boa Páscoa, viva o FCP, abraço. E pronto. Querem dizer alguma coisa? Por acaso o PP tem ali. O José Carlos Silva está ali a perguntar nesta questão da reflexão e da consistência ao longo do ano. O PP tem ali uma fase da época, acho que até coincidiu, se calhar até com o regresso do Mundial, não sei, em que a sua não utilização ou até mesmo estar no banco, nos casos acho que até foi de fora, gerou ali uma certa surpresa. Isso acho que eu nunca encontrei ali uma grande explicação para isso. Não sei, lá está, não sei se tem algo a ver com alguma consistência que ele não conseguiu demonstrar, ou até mesmo em treino, não faço a mínima ideia. Agora, muito da época, tem sido até aqui, eu acho que se explica também muito se calhar por um plantel curto e pela quantidade de lesões que nós tivemos em uma determinada fase. E o facto também estamos sempre ali no limite em todas as competições, não é? A própria Taça da Liga, mais uma vez chegamos, neste caso chegamos mesmo à final e não deixa também de puxar pelos jogadores. Não deixa de ser um ano atípico por causa do Mundial no final do ano. Mas pode ser uma boa reflexão isso, até ver porque é que não o porquê destes altos e baixos, digamos assim, o Conceição fala muito nesta questão, porque devemos ter demonstrado esta atitude competitiva em todos os jogos. Mas isto também faz parte do trabalho do treinador, não é? Conseguir motivar o suficiente para ter esta atitude competitiva em todos os jogos. Aquilo que nós sabemos é que este tipo de jogos quase nem é preciso motivar os jogadores. É escusado estar com grandes estratégias para estes jogos. São daqueles jogos que só por si só já motivam. Esquece. O problema está depois naqueles jogos ranhosos, não é? Em que aí é preciso mesmo puxar, sabe-se lá pelo quê, para motivar e trazer ao de cima esse fator motivacional extra. É isso, o Conceição fala da questão insiste nessa questão da mudança do chip. Mas, por exemplo, vamos ser claros. Há aqui três jogos que só para juntar aqui 7 pontinhos, que nos penalizam. Por exemplo, Santa Clara, nós desligamos na segunda parte, os gajos vão à frente e marcam de canto. A bola cai na cabeça do gajo certo, ou seja, 2 pontos perfeitamente evitáveis, uma semana depois de termos perdido com o Benfica em casa. E depois de termos ganho em Bruges. Não é? Aí podemos dizer, é mudança de chip, mas mesmo sem mudar o chip, esse jogo era perfeitamente alcançável, até porque se viu pelo que Santa Clara fez depois, não é? Mas isso, pronto, lá está, mudou o treinador, as coisas pioraram. Mas outro exemplo, jogamos contra o Santa Clara, também 50 minutos, contra 10, não conseguimos meter a bola lá dentro, não é? Completamente desnecessário. E agora vamos juntar o fator externo, só para não sermos só nós o culpado. Tiago Martins contra o Gil Vicente em casa. Virou o jogo em pantanas. Não é? Podemos fazer reflexões, sim, mas temos que pôr. Na semana passada, por exemplo, eu acho que já estava com essa tendência e o Lamas e bem disse: podemos fazer essa. E o Tiago Martins, não é? E a junção do Tiago Martins com o jogo 24 horas antes em Vizela, não é? Vamos, quando formos fazer, eu espero quando for o momento de fazer essa reflexão, não nos esqueçamos de que, apesar da diferença estar claramente marcada no campeonato, isto podia e deveria ter sido muito diferente. E há erros próprios e há erros
e é Resalheiros, e tudo conta. A única diferença é que hoje, mesmo essa razão do Tiago Martins, para aqui não dá, porque hoje mostramos que mesmo quando as coisas não correm bem, mesmo tendo, é que eu na primeira parte já estava a fazer aqui o nosso, não estava a fazer, literalmente, mas eu estava a fazer na minha cabeça o nosso guião. E o nosso guião era o que estava a dizer. Eu pensei que a tua mensagem tinha sido já depois do gol. Ou seja, nós vamos lá, somos completamente abarroados. É inacreditável como é que o VAR, já nem estou a dizer o árbitro, como é que o VAR não intervém. Logo a seguir, marcam um golo como de ressalto, não é? Bater na trave e a vir. Surgem aqueles lances na primeira parte e eu ia dizer que não íamos ganhar porque não foi o árbitro, não tivemos a sorte. O João Mário entra, lesiona-se. Mas hoje, com estas contrariedades todas, ganhamos. Ou seja, demonstramos que somos melhores. Portanto, lá está. Depois vimos a este ponto, lá está, se fôssemos efetivamente, lá está, quando somos mesmo muito melhores, como foi hoje, papamos tudo. E pode ser esse caso que faltou no campeonato. Sermos mesmo muito melhores ou algo assim. Sim. E depois juntando aí, faltou um fator, eu estava a arranjar aqui, tentar sumarizar em 3 jogos a diferença para o Benfica. Nesse jogo com o Gil Vicente, é um jogo em que entrou ali no meio daquela onda de lesões, ou seja, muitas ausências nesse jogo, por exemplo. Vou lembrar, o Loder teve que jogar e não sei o que, uma série de jogadores que tiveram que jogar esse jogo. O Gonçalo Borges entrou ao intervalo, não entraria se tivéssemos o banco que tivemos hoje, por exemplo. E tínhamos o Inter na semana a seguir. É fator de assim muitos. É isso, mas acho que o Inter, ou seja, era importante dizer. Imagina que a questão das lesões, se não houvesse Inter, se calhar havia lesões que não eram lesões. Que poderiam-se jogar aí, mas se calhar aí vamos dar a 100% contra o Inter, não sei. Muita coisa. Sim, isso também foi um fator, porque claramente houve uma gestão da equipa técnica para ter os jogadores. Por exemplo, tivemos jogadores quase todos para o jogo de Braga, tivemos jogadores quase todos para o jogo de Benfica, tivemos jogadores quase todos para o jogo com o Inter, não é? Houve aí uma gestão de maneira, no meio destas lesões, eles fazerem um esforço para estarem nesses jogos. Isso também pode ter sido um erro, não é? Porque lá está, faremos as contas no final. Muito bem. Olha, vamos pensar então no próximo jogo. O que interessa é o Santa Clara, como diria o nosso presidente, foi outra coisa que ele disse, não estavam nestas declarações, mas o que interessa é o Santa. Pixe, já tens 11? Com as lesões e castigos? Com lesões e castigos, que eu acho que são só 2. Segundo aquilo que eu me lembrava também dos 5 jogadores que podiam estar em risco aqui para o Clássico. Portanto, eu acho que é Gruitch e Taremi só. Portanto, eu vou apostar em Diogo Costa, vou apostar no Manafá, Pepe, Marcano. Eu por acaso meti aqui Zaidu, mas estou na dúvida. Só acho que não há grandes motivos para tirar o Wendel. Para mim é o Wendel. Para ter o Wendel. Então eu vou deixar de Zaidu, se calhar vai ser só esta a diferença. Depois o meio campo, me coloco Uribe, Otávio e Eustáquio. Pode não ser esta a diferença, que eu vou aqui colocar um jogador que se calhar não vais apostar. Portanto, o meio campo, Uribe, Otávio, Eustáquio, PP, Galeno e na frente Evanilson. Eu tiro ainda mais cenas. Eu tiro o Eustáquio e fica Uribe e Otávio. Fica PP. A cena é que lixa aí, não é? PP, Galeno, Taremi não, Tony Martínez e Evanilson. Estás a apontar? Fiz. Epá, então, está a apontar no sítio errado, mas sim, é fácil corrigir. Então é Diogo, Manafá, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu? Sim. Depois, agora aqui a grande novidade no meu lance, Uribe, Otávio, PP, Galeno, Namazo e Evanilson. Tinha essa também pensado na cena do Namazo.
Ninguém quer o Eustáquio. Não, Eu acho que o Eustáquio está com estas idas ao banco, não tem estado aquela coisa, e eu, para meter o Otávio no meio, queria o Gurites, mas o Gurites está castigado, tem que ser o Glorioso. Vocês já só pensam em golear o Santa Clara. Já estão a trabalhar na diferença de golos. É incrível. Mais que a questão do... mais que é aquilo que falámos no outro episódio, mas em casa basta 2 e um doce de ser o Otávio. Siga. É isso mesmo. Não estamos aí com muitos gajos para a frente. É o quê, não é? Porque aqui eu já queria meter o PP e depois já falta e agora volta. Mas o Namazo tem ajustado, mas pronto. Se calhar o Tony está à frente. Caríssimos, vamos finalizar isto? Vamos lá. Votos de boa Páscoa para os nossos ouvintes. É isso. Sim. Se não ouvirem nessa altura, boa Páscoa. Ou então espero que tenha sido uma boa Páscoa. Exato. O Porto ajudou, não é? E espero que sábado vamos todos motivados para o Dragão, que é sinal que o jogo que começa às 6 possa ter corrido bem para nós. Certo. É Chaves Benfica, às 6. Certo. Mas e o nosso é que horas? 8h30? Sim, para aí. Sim, não, se é sábado, se um é às 6, o nosso vai ser 8h30. Está fácil. Muito bem. Está lá então. Abraço. Grande abraço. Tchau aí. E Madjer pode ter o golo, o remate e... golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.